Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 2 de janeiro de 2023, minha primeira gravação do ano. E o que eu desejo a todos nós nesse ano que se inicia é muita paz, que a gente mantenha os pés no chão com muita serenidade, muita calma, que a gente não perca o foco de que está tudo nos planos de Deus e que no fim tudo dá certo. Então é isso que eu desejo em 2023, que será um ano muito turbulento, nós vamos falar sobre isso, mas que acima de tudo a gente não perca a esperança, a fé, o respeito um pelos outros e ter certeza de que está tudo dentro dos planos divinos. Pessoal, eu me sinto na obrigação de comentar sobre o meu último vídeo, que eu falei que algumas fontes elas citavam que determinados acontecimentos possivelmente iriam acontecer ali entre o dia 14 ao dia 21, principalmente, podendo ser até o dia 27, enfim, né? Onde eu deixei bem claro de que é muito difícil a gente falar de datas quando a gente fala sobre a espiritualidade, que existia uma possibilidade que algumas fontes haviam dito, né, sobre os 3 dias de escuridão que poderiam vir a ser dentro desses dias, principalmente pela entrada do solstício e do novo ciclo, que é a nossa era de ouro, nossa entrada na era de aquário, governada por Saint Germain. Ficamos nessa espera então desse grande acontecimento. Não aconteceu. Isso quer dizer que não vai acontecer para frente? Não, muito pelo contrário. Então seguimos aguardando na fé aí de que tudo acontece no seu tempo certo, tá? Bem, se eu tô divulgando esses vídeos aqui, né, porque, enfim, a gente está disposto a passar uma palavra diferente para as pessoas e a gente sabe que são assuntos polêmicos, enfim, e ninguém é obrigado a concordar com nada, né, simplesmente respeitar já está de bom tamanho. E eu queria falar sobre um dos temas, sobre esse livro aqui, que são as Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada. Esse vídeo não é para compreensão de todas as pessoas, na verdade é bem pelo contrário, são de muito poucas pessoas. Para vocês que vão compreender o que eu estou dizendo, para vocês que vão então, para as pessoas que esse vídeo é direcionado, vocês vão entender do que eu estou falando. Provavelmente a maioria de vocês que está assistindo, vocês foram criadas a maioria das pessoas foram criadas na Igreja Católica, né? Eu também fui criada assim. Minha família praticamente toda é católica, a qual eu respeito muito, tá? Porém, ao longo do tempo aí eu fui estudando, fui adquirindo algumas percepções e outras já vieram comigo desde quando eu nasci, né? Eu não sabia muito bem por que eu pensava de uma forma diferente das outras pessoas. E quanto mais eu fui estudando, mais eu fui vendo de que eu não estava sozinha naqueles pensamentos. Então, uma coisa que sempre me incomodou, já estou falando que é polêmico, gente. Então eu já vou avisando que o que eu vou falar aqui é muito polêmico, tá? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vocês vão de convir comigo que a religião nada mais é do que uma forma de que o homem se identifica para chegar até Deus, ou Alá, ou Buda, enfim, o termo que ele preferia usar, né? Então, cada religião tem a sua doutrina, tem a sua forma, tem os seus hábitos, tem as coisas que aceitam ou que não aceitam com relação a Deus, enfim. O que faz uma pessoa participar de determinada religião é ele se identificar com ela, é ele concordar com aquilo que está sendo expresso. Ou concordar ou ser induzido a concordar, que é, por exemplo, a criança que foi criada desde pequena lá na Igreja Católica, né? Muito provavelmente ela vai seguir o contexto da Igreja Católica. Uma criança que nasce muçulmana, dificilmente ela vai mudar na condução muçulmana, porque é isso que ela foi doutrinada a acreditar. Mas uma tá certa, a outra tá errada? Não. E é por isso que eu penso que, pelo menos até esse momento, toda religião foi necessária. Por quê?
porque o objetivo principal das religiões, de uma maneira, mesmo que elas não falem exatamente isso, mas olhando de cima, essa imagem aqui, não dá pra ver muito bem, né? Essa imagem aqui, ela tem uma muçulmana, um budista, um índio, um judeu, uma umbandista, um católico. Então, todas essas formas de crer são formas que chegam ao mesmo objetivo que é Deus, né? Então as religiões até o momento elas foram necessárias justamente para mostrar esse caminho para a humanidade, né? Porque vamos dizer assim, no contexto geral nós ainda somos muito primitivos, nós ainda precisamos de alguns meios para a gente encontrar a nossa conexão com Deus. Não é que é necessariamente isso, mas essa foi a forma que a nossa humanidade encontrou. Então, por exemplo, talvez eu, Jéssica, não me encontrasse na Igreja Católica, mas me encontrei mais no Espiritismo, na doutrina espírita. Mas a minha amiga, ela não se identifica nem com uma nem com outra, ela se identifica na muçulmana, mesmo que ela nunca tenha convivido com essa linha de raciocínio, de crer, né? Mas a partir do momento que ela teve o contato, ela se identificou e através dessa linha ela conseguiu se aproximar mais de Deus. Então, particularmente, gente, deixando muito claro, essa é uma visão minha, tá? Respeitando a individualidade e crenças de cada um, eu entendo que a religião nada mais é do que isso. É uma forma de você chegar até Deus. E não existe uma religião certa. Eu acho muito limitante aquelas pessoas que querem colocar a goela abaixo, não, porque a minha religião é que é a dona da verdade, a minha religião que é a certa. Inclusive, eu parto do princípio de que as religiões vai chegar a um termo que elas serão desnecessárias. Porque se elas são um meio de chegar a Deus, elas são um meio, mas existem diversos meios. E esses meios não necessariamente precisam ser uma religião. Até porque, se você já viu os meus outros vídeos, eu já disse que nós estamos em conexão direta com Deus. A gente não precisa de uma religião para nos conectarmos com Ele. A partir do momento que a gente evolui, o necessário que a gente tenha uma compreensão disso, por isso que eu acredito que as religiões vão acabar, a partir do momento que você consegue essa conexão, essa compreensão e você acredita nisso, a conexão é direta, você não precisa de um intermediário, né? Jéssica, mas eu já te vi no domingo, e bem recentemente no domingo na missa. Faz alguns bons meses que eu não vou na missa. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu sinto que eu devo ir, eu vou. E me faz muito bem. Jéssica, mas eu já te vi em outro lugar. Sim, já fui. E me fez bem. E outro também já fui. Já me fez bem. Então, na verdade, eu conduzo isso de uma forma muito aberta. Consigo olhar com respeito a qualquer doutrina. Tenho experiência do espiritismo, tenho experiência da católica, do xamanismo, do umbandismo, e preciso aprender muitas outras ainda. Eu não fico limitada a uma religião, o meu objetivo é direto lá com Deus. Agora, uma coisa é fato, ir a esses determinados lugares me ajuda na conexão, entende? Às vezes a minha conexão com Deus fica fraca. Às vezes eu estou com autoestima baixa, eu estou com o meu emocional abalado, eu perco um pouco da conexão. Às vezes a minha vibração baixa e às vezes eu não consigo sozinha. Então, esses locais, eles me ajudam, como se eu fosse lá, eu recebesse essas emanações positivas, até porque é um fato, no local onde 2 ou mais pessoas estão vibrando numa mesma sintonia, numa mesma intenção, então isso aumenta a vibração, a gente recebe essas energias e isso nos ajuda a reforçar a nossa conexão. Então sim, faz bem, sim, faz muito bem, tá? Mas é nesse sentido que eu queria falar pra vocês. Eu tenho pessoas que eu amo muito, né, que eu convivo com elas, e eu vou citar principalmente o catolicismo, né, são pessoas bastante católicas, e às vezes elas me julgam,
Ah, Jéssica, você não vai na igreja porque precisa ter alguém lá. Eu ouvi essa semana, não, porque alguém tem que ir na igreja rezar por essa família, ou por fulano e tal. Eu sei que se eu entrar num debate sobre isso com essa pessoa, tentar argumentar de uma forma macro isso, ela pode sair ofendida, ela não vai compreender. Então, qual é a forma mais inteligente? É você aceitar, você, não, realmente, alguém tem que rezar. E você, vamos dizer assim, na minha compreensão, eu sei que eu não preciso estar numa igreja para orar, para emanar energias positivas para as pessoas que eu amo, e não só para as pessoas que eu amo, mas para todo o planeta, para todo mundo, porque a gente estamos todos conectados. Se eu estou na minha casa, se eu pego e mentalizo, visualizo o planeta Terra, as pessoas, e emano energia positiva, eu não vou estar mandando só para alguns pingos de pessoas, eu estou auxiliando a todo mundo. Ah, nossa, você acredita nisso? Piamente. Totalmente, né? Mas essa pessoa não está pronta para aceitar, compreender esse tipo de conhecimento. Ela vai olhar e vai achar, não, essa pessoa é louca, né? Porque para esse outro alguém só vai funcionar a oração estando de joelho dentro da igreja e olhando o crucifixo lá, né? Não é que eu não respeito, não confunda as minhas palavras, muito pelo contrário, tá? Mas você não precisa estar lá, você não precisa participar de uma religião para você emanar as energias de Cristo. Dentro do passado histórico da nossa humanidade, né? Isso é um fato histórico de que, o exemplo da Bíblia, a Bíblia tem passagens maravilhosas, passagens edificantes, mas também tem muita coisa alterada. Isso é um fato, não é a Jéssica que está inventando, isso é um fato. É um fato de que a Igreja Católica, que os homens daquela época manipularam muito o que tinha na Bíblia, mudaram palavras, tiraram textos, deixaram só aquilo que era necessário, que convinha para a época. Isso, de uma forma geral, para nós foi muito prejudicial, porque muitas coisas deixaram de ser abordadas, muitas coisas foram desviadas e muitas coisas manipularam a forma como a gente compreende o mundo desde aquela época até atualmente. E eu vou explicar mais pra frente assim, por que eu tô falando isso. Isso tem a ver com esse livro Cartas de Cristo, né? Mas falando das religiões mesmo, é evidente de que precisa haver uma reoxigenação, né, de como que as religiões estão trabalhando. Eu vou novamente citar a Igreja Católica porque é a qual eu tenho mais conhecimento. Vamos falar bem a verdade, né? Eu posso falar porque eu fui católica praticamente a minha vida toda. Será? Olha a grande oportunidade que essa religião e tantas outras estão perdendo. Porque chegar lá, num domingo ou qualquer outro dia, e ouvir, né, aquelas mesmas palavras, mas sem uma explicação mais aprofundada, sem você mergulhar mais no que é a palavra. Por isso que os evangélicos pegaram tanta força com o passar do tempo, né? E eu tiro o chapéu para os evangélicos com relação a isso, porque os evangélicos, eles mergulham mais a palavra, eles envolvem mais as pessoas, eles vão lá na emoção, eles discutem a palavra. A Igreja Católica, ele fica falando aqueles trechos, né? Não explora aquilo, não vai mais além, e precisa. Então eu dou exemplo, o Padre Manzotti é um padre que ele está fazendo um trabalho fenomenal com relação a isso. Ele está indo além. Ele é uma das pessoas dentro da religião católica que está segurando e puxando mais pessoas para essa religião, para essa doutrina, e ajudando muitas pessoas, né?
porque ele está indo mais a fundo na palavra de Deus. E como não ser assim? Aquele pastor Cláudio, aquele pastor engraçado lá, ele é demais, e eu vou fazer um vídeo só com ele porque é fenomenal. Esse é um cara que também está puxando as pessoas para Deus. Vamos mudar então? Esquece o que eu falei. Esquece para a religião. Padre Manzotti, o pastor Cláudio Duarte, acho que é o nome dele. Esquece que puxando para a religião deles. Não, eles estão puxando pessoas para Deus. Aquelas pessoas que estavam lá longe, desconectadas, estão vindo assim, vem cá, meu filho. Vem cá que eu vou te fazer sentir Deus de novo. E estão conseguindo. Estão conseguindo com bom humor, estão conseguindo com empatia, porque eles estão mergulhando a fundo, eles estão trazendo de volta isso. Então, as religiões estão precisando mais disso, elas vão precisar se atualizar, senão, né? Então, até quando que as religiões vão ser necessárias? Até quando todas as pessoas alcançarem um nível espiritual suficiente para estarem diretamente conectados com Deus fortemente, né? E não perderem esse vínculo. Que Deus está em nós, de fato, está em nós. Só que às vezes a gente perde essa conexão. Então, quando a gente não perder mais essa conexão, quando a gente tiver evoluído o suficiente, as religiões não vão fazer o menor sentido. Né? A gente vai aprender ao longo dos anos que muitas ritualísticas não são necessárias, que, enfim. Né? Deixa eu passar um pouquinho mais de tempo que a gente volta a conversar sobre isso. E aí, eu deixei aqui como reagir a algo que não concordamos, né? Isso entra também sobre esses assuntos que eu estou abordando, porque eu estou falando e outros médiuns estão falando sobre assuntos que as pessoas, muitos não compreendem e nem vão compreender, não está na alçada deles ainda. Tem pessoas que estão assim, mais ou menos tipo assim, faz sentido, não sei. E tem outras pessoas que já estão assim, nossa, isso aqui é velho já. Né? Existe de tudo que é maneira. Mas você não precisa concordar comigo, eu não preciso concordar com você, mas qual que é a forma mais inteligente quando a gente recebe uma informação da qual a gente desconhece ou não concorda, não acredita? Uma pessoa diz pra mim que amanhã vai chover e na verdade eu vou, enfim, não vou ficar em casa, vou sair hoje e não vou mais voltar para casa desde hoje. E a outra pessoa diz que vai chover. Eu posso dizer simplesmente, não vai chover. Vamos dizer que eu não tenho celular nenhum para pesquisar, né? Qual seria a coisa mais inteligente? Olha, não sei se vai chover, mas na dúvida, tipo assim, eu acho que não vai chover, mas na dúvida, eu vou deixar o meu guarda-chuva aqui na mão, vou levar comigo. Se chover, choveu. Se não choveu, tudo certo. Então, o que acontece? Você não precisa acreditar de que as religiões vão acabar, que vai acontecer as coisas que eu compartilho aqui. O simples fato de você ouvir o que eu estou te dizendo, sem escárnio, entende? Sem sarcasmo, você não precisa acreditar, você não precisa concordar, mas guarda essa sementinha com você. Deixa mas se, e se acontecer, mas se isso for verdade, eu não acredito, não faz sentido pra mim. Mas assim, respeito e deixo guardadinho aqui. Se vir acontecer, beleza, já tô ciente. Porque o que tem acontecido? Para muitas pessoas tem chegado informações importantes, informações relevantes, que deveriam estar servindo para auxiliar as pessoas, estimular as pessoas a uma reforma íntima, a compreender melhor o universo. E ao invés delas, não preciso concordar, mas ao invés delas, olha, talvez, tipo assim, acredite, deixo aqui neutro, né, vou respeitar e tal, né,
as pessoas simplesmente jogam aquele conhecimento fora, não escutam, deixam passar. E infelizmente quando chegar a hora vai ser muito tarde, né? Aí quando estiver totalmente escrachado na cara, às vezes a pessoa não vai ter tempo de fazer o trabalho que ela poderia estar fazendo todo esse tempo se ela tivesse simplesmente respeitado. Não precisa acreditar, só guarda e respeita, né? Sobre qualquer outra coisa, se, por exemplo, eu não sou mais uma adepta da religião católica, na minha veste não me serve. Mas se uma pessoa dizer pra mim, viu, vamos lá na igreja em tal dia, rezar uma Ave Maria e coisa e tal, eu não acho que precisa ir até lá rezar a Ave Maria para manifestar, enfim. Mas se eu sentir vontade, eu vou lá numa boa e participo junto. Porque eu sei que vai ser bom também, entende? Eu sei que não precisa ir até lá, mas eu respeito e eu não preciso ficar falando pra pessoa, aqui ó, porque é assim que funciona. Eu não preciso ir lá, seu trouxa. Você tá perdendo gasolina e tempo indo lá, você pode fazer isso aqui. Ou pior, né? Ou tipo, você tá perdendo tempo, eu não vou rezar merda nenhuma. Então cada um reage de uma forma e cada um vai colher aquilo que tá plantando, né? Então, só respeita, gente, respeita. Tira o tal do escárnio, tira. O que chegar até você, mantém neutro. Só guarda pra você, recebe aquilo, mantém neutro e deixa que a verdade vem com o tempo. Eu precisei dar essa explicação toda para conseguir falar desse livro, Cartas de Cristo, né? Por quê? Partindo de que historicamente é um fato de que muita coisa foi manipulada pelos homens com relação à Bíblia e aos fatos históricos que foram apresentados ao longo do tempo, esse livro aqui, ele é uma psicografia do próprio Jesus Cristo. E você pode acreditar nisso ou não, tá? Mas eu faço um desafio para você. Antes de você dizer se é ou se não é, se isso é possível, se não é possível, eu vou te fazer um convite, então. Compre esse livro, ou não tenho dinheiro, baixa ele em PDF. Qualquer forma você tem acesso gratuito a ele, tá? Talvez não ao livro físico, talvez tenha alguma pessoa que possa te emprestar, mas tem na internet aí pra você baixar. Eu desafio você, compre esse livro, lê ele até o final e depois vem comentar. Depois comenta comigo se isso daqui não é de luz, se isso daqui não é do próprio Jesus. Depois você me diz, tá? Primeiro lê, depois a gente discute, tá bom? Combinado? As Cartas de Cristo, então, foi justamente uma psicografia do próprio Jesus, onde ele já inicia o livro falando, não tem como alguém relatar com tantos detalhes as vivências do que aconteceu na época em que eu estive encarnado do que eu mesmo relatando, né? Não tem como uma pessoa saber de tantos detalhes assim. Então aqui ele explica muitas coisas daquela época, como aconteceu. Eu não li ele inteiro, eu tô na página 50 e poucos, mas já considero ele maravilhoso, não tem como ser diferente. E já do pouco que eu li, então, que eu já posso compartilhar com vocês, que é tão bonito, que você consegue ver que Jesus era um espírito iluminado, muito iluminado, mas ele também era humano, ele também estava encarnado em carne e osso, com as mesmas problemáticas, sentimentos, hormônios que todos nós. Então, ele relata que ele era uma criança muito... Não é revoltada a palavra, mas ele era muito questionador. Ele era meio revoltadinho, assim.
Mas por exemplo, Maria queria criar ele dentro da cultura judaica, da religião judaica, enfim. E ele não conseguia aceitar os conceitos daquela religião, ele não conseguia, ele era muito questionador, muito revoltadinho. E ele não aceitava, para ele tinha muito mais. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse espírito rebelde, ele sentia muita empatia pelos pobres, pelos doentes, enfim. Então ele vivia muito tempo na rua com essas pessoas, com as pessoas miseráveis, com as pessoas que tinham problema. Ele sentia muita empatia, ele se importava muito com essas pessoas, né? E ele viveu uma vida muito humana, e é isso que é o mais bonito, porque quando você olha, nossa, Jesus, tipo, totalmente outro nível, o intocado, o intocável, né? Mas aqui, quando você lê, você consegue se enxergar nele, você consegue, até faz sentido, total sentido, do como Jesus ama tanta gente, ele sendo tão superior. Mas ele sentiu as mesmas coisas que nós. Ele teve desejos igual a nós. Ele teve limitações como nós. Ele questionou Deus como nós. Porque eu duvido que em alguma época da tua vida você não tenha se questionado: cadê Deus com tudo isso que está acontecendo? Então Jesus passou por todas essas experiências humanas. Entende? E foi logo após o batismo dele, né, que ele saiu meio grogue ali do rio e foi meio grogue, inclusive, andar no deserto. E foi no deserto que ele teve uma série de elucidações sobre como o mundo funcionava. E essas elucidações também estão nesse livro, pelo menos até onde eu li. E vou ser bem sincero para vocês, tem coisas que eu não compreendo ainda. Porque vai muito além, né? Vai muito além a compreender todas as leis do universo, como funciona, enfim. Mas o pouco que eu consegui compreender já foi muito elucidativo. A maior dificuldade é você aplicar. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas então, por favor, gente, leiam esse livro, tem o complemento dele também. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre quem era Jesus, como ele pensava, como o universo funcionava, o que aconteceu naquela época, o que foram as palavras distorcidas, o que ele quis dizer. É como se nesse livro ele chegasse e ele falasse: viu, naquela época falaram tal coisa, mas eu queria dizer essa coisa aqui. Fulano e ciclano mudaram isso aqui, o que eu queria dizer é aquilo ali. E cara, faz todo sentido, né? Pra quem parar pra pensar, pra quem tem um mínimo de conhecimento histórico, sabe as coisas que foram modificadas, que foi de fato modificado, então isso aqui faz todo sentido. Então, começando 2023, eu separei um trecho desse livro que faz todo sentido para o momento principalmente do Brasil, com relação à política, com relação às coisas que a gente está prestes a passar nesse ano, principalmente nesse ano, né? Vai continuar nos anos seguintes, mas principalmente esse ano. E eu queria que vocês refletissem bastante sobre essas palavras. Vocês verem aqui, não tem, o Padre Manzotti faz isso na Bíblia, e eu gostei também, e eu faço isso nesse livro também. Acho que não dá pra ver muito bem, mas eu marquei muitas coisas. Não tem, você tem vontade de grifar o livro inteiro, assim, mas o que eu trouxe hoje pra vocês é as leis da existência. Por favor, prestem muita atenção, porque isso tem a ver com esse ano de 2023, tá? O que eu vou ler agora, considere uma mensagem do próprio Jesus Cristo para você. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Vamos pensar nisso tanto de forma individual quanto uma mente coletiva. Como o Brasil coletivamente está pensando nesse momento, tá? Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam,
assim eles farão. Tudo aquilo que você teme que lhe façam, assim farão. Tudo aquilo que você espera que os outros lhe façam, primeiro você deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado a outros. Lei de reciprocidade, lei de ação e reação. Ser a vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Entendam isso, gente, como aquelas mentalizações muito fortes, muito direcionadas, repetitivas. Veja que são termos extremos, são coisas que realmente estão lhe tocando. Aquilo que te apavora. Para uma coisa gerar pavor em uma pessoa, aquilo tem que ser muito forte dentro dela. Concorda comigo? Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência, plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Ou seja, aquilo que você está fortemente mentalizando é aquilo que você colherá. Aquilo que em conjunto estamos pensando, vamos pensar em efeito manada, vamos pensar na consciência coletiva. O que a grande maioria está pensando com muita convicção, com muita força, é aquilo que estamos criando em nosso campo mental, vamos dizer assim. São sementes de consciência que vão vir a tornar-se realidade, ou muito provavelmente. Esse texto ele serve para absolutamente todos os temas que envolvem a nossa vida. Lei da existência, é disso que se trata. Mas hoje, começando 2023, eu não podia deixar de assimilar esse texto com o contexto político do nosso Brasil, né? Pode ser que muitas pessoas me apedrejem por eu falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Sobre direita e esquerda, eu não vou ser hipócrita com vocês, tá? Até muito recentemente, e se fosse hoje eu continuaria fazendo da mesma forma. Eu defendi e defenderei, pelo menos até o momento que isso for cabível, a direita, tá? Não acho que nem a direita e nem a esquerda sejam perfeitas. No atual momento, eu acredito que a direita seria muito mais pertinente, muito melhor para o Brasil. Mas já é sabido que nem a direita nem a esquerda são aquilo que Deus tem programado para nós. Na verdade, num futuro, acredito que não muito distante, não haverá nenhuma e nem a outra. A política será de Cristo, haverá política crística. Não haverá nem direita e nem esquerda. Então, quando eu tomei consciência, quando eu soube disso, eu comecei a pensar melhor que, estou defendendo muito tal lado, mas ele é 100% de luz, ele é 100% caminho? Não é. Como eu falei para vocês, eu continuo hoje, até hoje, eu continuaria defendendo. Se fosse para colocar hoje no poder uma ou outra, eu colocaria a direita e não a esquerda, tá? Mas hoje eu não digo que nenhuma ou outra são 100% santas, 100% certas ou corretas, tá? E essa é uma visão minha. Mas repito, nenhuma delas é realmente o plano de Deus. O plano de Deus ainda está para acontecer no Brasil, tá? Mas falando sobre essa esquerda que está entrando no Brasil, se você é de esquerda, eu te respeito, eu peço para que você me respeite também. Mas, claramente, esse governo que está entrando não está na luz. Realmente não está na luz. E puxando esse texto que eu falei,
é bastante preocupante, porque as coisas que se desencadearão no Brasil não vai ser fácil. A questão política do Brasil ainda vai acontecer muita coisa em 2023, ainda a principal instabilidade vai ser nesse ano, né? Muita coisa por acontecer. Muitas decisões que não são focadas para o bem do povo, e sim para o bem de poucos, que vai encher o bolso de poucos e fazer, enfim, o que na verdade sempre aconteceu por muitos anos no Brasil e que a gente só não sabia diretamente tão às claras, né? Hoje a gente já sabe melhor. Então, sim, haverá muita dificuldade. Passaremos por algumas crises, mas é muito importante, então, lembram do texto que eu falei para você? Lembra do texto que eu falei para você? Da lei da existência? Então é muito importante ter consciência, sim, do que estamos vivendo, das problemáticas que acontecerão, e sim, a gente vai sentir na pele tudo isso que vai se desencadear, nós vamos sentir, vai acontecer, vai ser difícil. Eu estou falando só na esfera política. Vai ser muito difícil, muito desconfortável, tá? Mas a gente não pode perder o foco sobre esse texto da lei da existência, que são as coisas que a gente está mentalizando. Por quê? Porque, pessoal, fiquem sabendo que a política, assim como N situações, né, do plano carnal aqui, mas a política é totalmente espiritual. E essas pessoas que conseguiram a liderança do nosso país, eles não estão trabalhando para a luz, estão trabalhando para as trevas. Para quem está acompanhando os vídeos, vocês podem ter certeza de que as trevas nunca vão ganhar da luz. E nesse momento vocês vão ter a sensação de que elas ganharam pelas coisas que a gente vai vivenciar, mas não. Tá tudo sobre o plano divino. Então tenham calma, podem ter certeza disso que eu estou falando. Muita gente vai sentir raiva desses médiums que estão botando a cara a tapa aqui, falando sobre mensagens positivas e coisa e tal. A gente vai estar tão na merda, esse é o termo, a gente vai estar tão na merda que muita gente vai ficar muito puto. Muita gente vai falar, pô, né, tava mentindo, tava falando besteira, tava, sabe, vão cobrar esse tipo de coisa. Então é necessário uma calma, uma compreensão, uma resiliência. O que é se manter e ser resiliente, gente? É vir a porrada e você aguentar firme. Esse é o momento de uma grande prova de fé. É aquele momento de que a dificuldade vem, os testes vêm, e não é porque você está na dificuldade que você vai deixar de dizer eu deixo de acreditar em Deus, eu deixo de acreditar nos dias melhores que virão, eu deixo de acreditar que as coisas estão certas e que estão sob o controle divino e que Deus é justo e bom em tudo que faz, por causa das cacetadas que eu estou tomando. Ser resiliente é isso, é você aguentar isso sem perder a fé. Se for necessário chorar, vai sofrer, a gente vai sentir, vai balançar, mas o negócio é manter a linha. Por mais de qualquer coisa que venha acontecer lá fora e com as pessoas próximas de nós e talvez até conosco mesmo. Então eu peço a vocês para que se mantenham resilientes sobre tudo que está para acontecer no Brasil, que não vai ser mole não. Tá? Seguindo a lógica, tá? Isso não tem nada a ver. Isso é uma questão de lógica, gente. Aumentar o teto de gastos sem nenhuma base, né, pra arrumar isso daí, e a conta vai vir para todos nós. Então, com certeza as coisas vão subir, porque a gente vai ter que pagar de algum lugar, né? De algum lugar o dinheiro vem. Então, se vocês puderem fazer as suas reservinhas, comprar alimentos não perecíveis com antecedência, né, dentro da capacidade de cada um,
mas é bastante importante. É bastante importante para quem tem condições, pessoal. Esse vai ser um grande momento de mostrar solidariedade, né? Aquelas pessoas que têm mais, não é para se achar mais que as outras. Esse é o momento de você dar mais para as outras, né? Dentro do bom senso, mas aquilo que está ao teu alcance, ajuda o teu próximo, porque provavelmente vai ter muitas pessoas que vão passar necessidade, e esse é o momento de mostrar o amor fraterno, tá? Eu uso aqui, com muito respeito, citar a Casa Plataforma de Oração, que foi o Pedro não estava canalizado, né? E o Pedro comentou, e isso é uma coisa que nos meus estudos também já tem aparecido, como eu estava falando para vocês sobre a política crística, porque se vocês pensarem na direita e na esquerda, os dois lados têm manipulação, tem jogo de poder, tem grana envolvida, tem apoio, você me dá isso, tudo aquilo, mas isso não necessariamente tem a ver com você olhar pelo povo, e sim interesses pessoais, né? Então, quando a política crítica se instalar, e pelo que o Pedro falou e eu tenho visto também, vai ser uma coisa muito rápida e aparentemente vai ser algo muito óbvio, vai ser algo que vai vir para não se deixar dúvidas, para não ter espaço de questionamentos. Quando a informação vir, quando a coisa acontecer, vai ser inquestionável, é isso que está aparecendo. E dentro disso, o dinheiro que tanta gente quer guardar e comprar um mundo de coisas, dentro da política crística, o trabalho que cada pessoa vai desempenhar não vai ser para si, mas para o bem de todo. Provavelmente algumas lideranças, isso é uma coisa que eu acredito, tá? Eu, Jéssica, acredito. Provavelmente algumas lideranças espalhadas pelo mundo receberão orientação, provavelmente. Agora eu vou viajar legal, né? Mas eu acredito que ou vai ser por um desdobramento, né? Ou seja, a pessoa dorme, o espírito sai, recebe as orientações para poder, né, dar as orientações, ou possivelmente quando aparecer os nossos irmãos que já estão com naves aqui no planeta, só não estão se mostrando tanto ainda, já aumentou as aparições, né? Mas quando ficar bem óbvio, eu acredito que algumas pessoas receberão treinamentos para ajudar a humanidade a direcionar como fazer esse trabalho em prol de todos. Hoje não, hoje cada um trabalha para si, né? E o próprio socialismo é uma mentira hoje em dia, por quê? Porque as pessoas são egoístas. A teoria do socialismo é muito bonito, mas a partir do momento de que nós dois vamos dividir o mesmo bolo, mas eu vou lá, eu bato, eu cozinho, eu compro os ingredientes e você fica sentado olhando e a gente divide meio a meio, se isso é o socialismo falhou, né? E falha por quê? Porque aquele que está parado, ele deveria ter o senso de que não, eu vou fazer a minha parte para a construção, para ajudar nesse bolo. Eu vou ajudar a minha parte e esse daqui não ia se sobrecarregar, nem ficar carregando o outro nas costas, e também ia fazer a parte dele para que assim se divida igual. Essa é a política de Cristo. Vocês entendem como? São duas coisas totalmente diferentes. Então hoje o que está acontecendo é uma puta de uma manipulação das pessoas. Esse socialismo que querem embutir aí, isso não existe. Hoje não. Hoje isso não existe, minha gente. Acordem, tá? Quando houver a política crítica, quando as pessoas pararem de ser egoístas, só pensarem nelas mesmas, quando você sabe que para a coisa acontecer, para as bocas serem alimentadas, eu preciso fazer na mesma quantidade que esse, pode ser uma função diferente. Eu abro um buraco, você bota a semente e outro fecha o buraco, isso é um trabalho em conjunto. Isso é um plano crístico. O socialismo de hoje não é isso, tá? Isso é uma mentira que não funciona. Então eu volto novamente naquele texto, tá?
nessa lei da existência, cuidado justamente com o pensamento individual e coletivo, com aquelas coisas que você teme, com aquelas coisas que você acredita, com aquelas coisas que você visualiza, com aquelas coisas que você tem pavor, enfim, cuidado com os teus pensamentos. E presta atenção no pensamento do coletivo. Quando você sente medo, eu tenho medo porque vai dar muita merda no Brasil, meu Deus do céu, e começa a falar isso, você começa... Tudo bem sentir medo, né? Nós somos humanos, eu também tô com medo, tá? Só que eu tô tentando desviar o foco, eu tô tentando mentalizar, eu tô orando, eu tô mudando pro positivo. Por quê? Porque se eu começar a vibrar baixo, com medo, com pavor, aí querendo ou não, vai vir gente trocar ideia comigo. O que eu vou falar? Eu vou falar aquilo que eu tô sentindo. Eu vou plantar uma sementinha de medo nela. A outra pessoa também vai ficar com medo. E assim vai implantando. Daqui a pouco você vai ver, tá uma neurose generalizada. E a coisa vai ficar difícil. E quanto mais pessoas descontroladas tiverem, mais difícil vai ficar da gente sair desse estado de neurose. Então o problema vai se instaurar, a gente vai viver isso, vai. Mas cuidado com aquilo que você vai estar vibrando. Você, o medo está ali, mas esteja sob o controle de si mesmo e mostre a sua fé. Esse é o momento de você mostrar a tua fé, realmente. Tendo a certeza de que esse é um estado passageiro, tá? Aí depois dessa turbulência toda, aí sim vai vir aquele estado que a gente está tanto aguardando, depois de tantos e tantos e tantos anos que a gente vem aguardando. Aí sim, tá? Então é por isso que a gente precisa da ajuda de cada um. E é por isso que eu estou aqui e tantos outros médiums estão vindo dar a cara a tapa para passar essas mensagens de luz, de esperança para as pessoas, não passando a mão na cabeça, não dizendo que vai ser fácil, muito pelo contrário, mas que existe uma luz no final do túnel e que é para se manter perseverante, tá? E para finalizar, então, hoje, dentro novamente desse texto que eu li sobre a lei da existência, eu falei sobre a política, mas eu vou encerrar citando também o cenário da natureza, a reverberação da natureza. Por que reverberação? O que é reverberar alguma coisa? Reverberar é como se você tivesse uma parede aqui, tá? Vamos dizer que você joga uma bola. Sabe quando uma criança joga uma bola na parede? O que ela faz? Ela consegue brincar com ela mesma, não é? Ela pega, joga a bola na parede, a bola sente o impacto e volta. Então é assim, a criança vai brincando e bate e volta. Então esse bater e voltar é a reverberação. Então entendam a bola que a criança... Entenda a criança como todos os homens, mulheres, todas as pessoas que já passaram pelo planeta Terra. Entenda a criança como todos nós. Entenda a bola como as nossas ações que pegaram. Entendam a parede como Gaia, como natureza. Então essa bola que são as nossas ações pegaram, bateram em Gaia, bateram em nossa natureza por muitos anos. Muitas coisas. Quanto lixo a gente já jogou, quanta coisa a gente já fez contra a natureza até então, né? E a natureza foi enfrentando aquilo até onde ela pôde. Mas, dentro da reestruturação desse planejamento divino que é para acontecer, podem ter certeza de que haverá essa reverberação. Isso não é nenhum castigo divino. Não, isso é a lei de ação e reação que uma hora ia vir. Lembra da lei da existência? Uma hora vem. Aquilo que você planta, uma hora você colhe. Né? Então, para quem fica pensando que os desastres naturais que acontecem são simplesmente uma causa de mudança climática, vocês estão por fora. Isso faz parte também.
Mas podem ter certeza... Nossa, que silêncio que ficou agora. Nossa. Mas vocês podem ter certeza que essas limpezas que a Mãe Natureza reverbera é aquilo que a gente lançou para ela. E vai começar a ficar mais frequente de agora em diante para que as limpezas necessárias sejam efetuadas. E por último, eu vou jogar essa só para deixar registrado aqui pro futuro. Se a gente passasse um tempo que os médicos perdessem a sua habilidade, se acontecesse alguma coisa de que os médicos não conseguissem mais trabalhar, não conseguissem ser capazes de curar doenças, e se chegasse um tempo em que não houvesse energia, como será que seria, hein? Como é que será que seria se a gente passasse um tempo sem energia? Pois é, porque, vamos lá, quando falta luz, meio período, a gente fica meio puto, porque, né, não mexe na internet, não faz as coisas, não trabalha, é chato. Daí quando volta a luz, a gente, tá bom, mão na massa. E a gente começa a trabalhar, mas e se a gente ficar sem energia por mais tempo? Um dia, uma semana sem energia, você já parou pra pensar? Imagina no inverno isso, né? Já pensou a gente ficar sem energia por um mês? Ficar sem energia por um mês. Sem médico capaz de curar doenças. Como será que seria? Será que as pessoas se veriam na condição de... Veja só, elas não teriam mais celular para ficar mexendo, né? O trabalho que hoje é totalmente computadorizado, quase todos os trabalhos, todos eles iam ficar meio que em off, né? Meio não, iam ficar em off. Então essas pessoas não iam conseguir produzir o que elas produziriam. Mas não sabendo quando a energia ia voltar, as pessoas teriam que focar em outras coisas, que seria o quê? A subsistência, né? Uma alimentação, estar em segurança, o conforto. Será que as pessoas se ajudariam mais? Será que as pessoas... Será que isso seria uma desintoxicação geral da parte elétrica, eletrônica? Será que seria uma desintoxicação? Será que as pessoas passariam a ler mais livros? Será que as pessoas tirariam mais tempo para autorreflexão e meditação? Não sei, né? Me diz aí o que você acha.